Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai falar sobre Black Clover, dessa vez a gente vai falar sobre o Asta. Na verdade, a gente vai falar mais sobre a família do garoto, sobre o passado dele. Bem, a mãe do Asta já foi apresentada no mangá de Black Clover, e agora sim, o que realmente significa a sua aparição. Ela quando apareceu despertou nele um grande sentimento, algo que o fez liberar completamente sua anti-magia e ser possuído pelo seu demônio. Mas por que isso aconteceu? Novos indícios apareceram no mangá de Black Clover, e a gente vai comentar tudo isso aqui no vídeo de hoje. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Ei você tá cansado de jogos bonitinhos e simples e acha que nem todo RPG tem que ser kawaii? Então hoje eu vou apresentar pra vocês um RPG épico, algo real, sombrio e que você vai ter que se superar cada vez mais. Um game incrível chamado Raid: Shadow Legends, que vai te levar pra um mundo de fantasia sombria que você pode jogar no seu celular ou no seu PC. Aqui no game você vai ter acesso a vários campeões, guerreiros com diversos poderes e habilidades, como vocês estão vendo aí, pra batalhar e te ajudar nos combates também. Eu gosto de campeões que podem fazer vários ataques de uma vez só, pra ficar mais fácil de eliminar todo mundo, tipo as feiticeiras e as arqueiras. E usando o portal nós conseguimos novos personagens, abrindo novos fragmentos ou conquistando eles conforme a gente vai evoluindo e passando o nível também. Já nas batalhas a gente pode jogar o modo campanha, onde vamos enfrentando vários inimigos com os nossos personagens, aumentando o nosso XP e curtindo a história do game, ou a gente pode enfrentar outros players na arena PVP. E também temos, é claro, vários outros modos de batalha, como o chefe do clã, dungeons e vários outros. Nas dungeons do calabouço, por exemplo, vamos enfrentando vários bosses, os chefões, e aí a gente tem que derrubar todo mundo. A gente primeiro lida com as pessoas que estão protegendo a dungeon e depois vai diretamente no chefe, como por exemplo o dragãozão que eu tô enfrentando agora. A gente consegue enfrentar. Ok, eu não consegui vencer dessa vez, mas bem, os meus guerreiros podem ficar mais fortes. E tipo, existe um jeito bem sinistro de deixar mais forte, olha só. A gente pode sacrificar os personagens aqui na taverna e eles passam seu poder para um personagem que você escolheu. É assustador, mas é bem útil. Ainda temos as recompensas diárias, só logar no game todo dia e também um novo campeão lendário. Clica no link da descrição, baixe no seu smartphone ou PC e receba 50 mil de prata e um campeão épico gratuito pra começar a sua jornada. Te espero lá no game, manda o seu ID aí pra todo mundo jogar junto, fechou? É isso aí galera, não se esqueça de deixar o seu ID aí embaixo pra todo mundo jogar Raid junto. Mas agora vamos seguir falando sobre a mãe do Asta. Bem, a gente viu durante os capítulos atuais de Black Clover que ela apareceu em um flashback na memória do garoto. Aquilo foi algo muito difícil pro Asta, porque naquele momento ele se deixou ser levado por aquilo que disse que nunca faria. O seu coração foi completamente tomado por ira. Algo que o Dante já sabia que existia, porque ele dizia que o Asta já tinha dentro do seu coração uma memória muito triste. Um acontecimento que poderia liberar toda a sua dor, toda a sua fúria em um só e fazer com que ele fosse completamente possuído pelo seu poder demoníaco. Foi exatamente o que aconteceu, mas a gente só não sabe exatamente como, porque bem, a memória que foi desencadeada do Asta foi da sua mãe, mas como isso aconteceu? A gente viu naquele momento aquela moça completamente ferida. Ela estava levando um capuz, não conseguimos ver exatamente o seu rosto, mas ela chamava por seu filho. Ela ainda se mantinha sorrindo naquele momento, e isso despertou muitas curiosidades na gente, porque primeiro, o Asta era apenas um bebezinho, então era muito difícil ele ter memória daquele acontecimento, ou melhor, ele sabia o que estava acontecendo ali, o que estava rolando com a sua mãe naquele ponto, mas mesmo assim aquela memória foi extremamente importante pra ele. Mas a gente também já discutiu que essa memória pode não ter sido tão forte assim pro garoto, exatamente pro garoto. Pode não ter sido exatamente uma memória dele, mas uma memória do demônio que tá no seu interior. Porque agora já ficou bem claro que aquele demônio não tá habitando no Grimório. A lenda dizia que um demônio habitava dentro de um Grimório que possuísse o trevo de 5 folhas e tudo mais, diferente do Grimório do 4 folhas que teria um bom agouro. Mas olha só, se vocês pararem pra pensar, essa lenda estava tratando de um Grimório possuído pelo demônio, como por exemplo aconteceu com Lich e com Patri também. O Grimório foi corrompido quando eles caíram em desespero e assim diziam que um demônio passou a habitar ali dentro, mas na verdade o demônio só queria dar rolê com aquele Grimório. Então no caso, possivelmente o Asta já tava com aquele demônio desde o início. Afinal o Grimório não tinha nem trevo de 5 folhas por causa dele, era por causa do Lich do passado. Então sim, aquele monstro poderia estar acompanhando o Asta desde o início, e ele poderia ter presenciado e entendido aquilo que aconteceu com a mãe do Asta pra salvar o garoto, e também é claro, ele poderia estar guardando aquela memória no interior do garoto, talvez como um modo de escape, uma válvula pra fazer o Asta um dia perder o controle e assim tomar conta do corpo dele. Realmente pode acontecer isso, mas como a mãe dele chegou até ali? O que teria deixado ela tão ferida como naquela última vez que ela viu seu filho, e também é claro, como ela teria levado ele até Clover? Eu já havia comentado com vocês em outro vídeo que se você bater as datas, diretamente a chegada do Asta na igreja está completamente ligada com os planos iniciais da tríade. A mãe do Asta pode estar de algum jeito indiretamente ligada com aquele grupo do Reino de Spades, afinal eles começaram a atuar 15 anos atrás. Sim, não foi antes disso a sua atuação dentro do Reino de Spades, mas foi antes disso que
eles começaram a formar um grupo. Porque o ataque de Spades aconteceu há 15 anos atrás, mais ou menos, mas as pessoas que o fizeram já se conheciam e eles já tinham um certo grupo. Zenon já tinha um pequeno número de seguidores pra ir diretamente junto com eles atacar o reino do Yuno e também, é claro, tirar sua família dele. E a gente então pode ligar a família do Asta diretamente com a tríade mais ou menos neste ponto, enquanto eles estavam recrutando demônios. Porque o Dante mesmo já disse, ele tem o objetivo de encontrar uma pessoa que tem uma magia de trevas pra conseguir abrir o portal. Ele precisa de alguém com magia de trevas e da árvore do mundo, William, Vengeance e também Yami. Mas eles podem ter ido muito além disso enquanto estavam encontrando pessoas pra abrigar os demônios de mais baixo rank. E a mãe do Asta ou o pai do Asta, eles podem ter se encontrado com a tríade neste momento, o que levou ela a se machucar na tentativa de proteger o seu filho, ou talvez até mesmo o demônio do Asta pode ter escapado mais ou menos naquele momento junto com a tríade. Porque o Dante mesmo disse que ele não é capaz de liberar todos os demônios sem ter aquelas magias ao seu lado, aquelas magias de nível arcano. Mas mesmo assim a gente sabe que a tríade há mais ou menos 15 ou 16 anos atrás começou a trazer alguns demônios pro mundo. Primeiramente dá pra acreditar que foi o demônio Megícola que tá com a Vanica, o do Dante e também o do Zenon. Mas depois disso alguns dos seguidores da tríade também ganharam poder demoníaco. Todas as pessoas que atacaram Spades foram ditas como tendo o poder de um demônio. E faz muito sentido então que eles aos poucos liberaram alguns seres daquele mundo ou fizeram com que a fuga deles acontecessem. Mas seriam demônios de mais baixo rank, que já é mais do que o suficiente pra lidar com magos de rank 0. E aí assim eles conseguiram executar aquele ataque. Mas se o demônio do Asta realmente se aproveitou daquilo tudo pra fazer uma fuga, e aí que poderia entrar a família dele. Pode ser que tudo aquilo tenha acontecido, o Asta ter com aquele demônio dentro de si, e a mãe do Asta acabar possivelmente perdendo a sua vida porque ela tava junto com a tríade neste momento. Possivelmente ela estava próxima a alguém que iria receber o demônio, ou alguém próximo da tríade ou algo assim. E o Asta, que apenas era um recém-nascido, acabou recebendo um demônio que fugiu por conta própria, porque o demônio do Dante não conhecia ele. Mesmo assim, o demônio do Asta já dizia que ele tinha os seus próprios planos e ele também já demonstrou odiar o demônio do Dante. No encontro que o Asta teve com seu próprio demônio durante sua luta contra aquele mago, bem, o seu demônio ficou furioso quando encontrou aquele cara. Então tem alguma ligação entre o demônio do Asta e o demônio do Dante. A gente só sabe que o demônio do Asta é alguém mais novo e que ele odeia o demônio do Dante, que não conhece ele. Então faria sentido ele ter acabado se aproveitando da fuga pra escapar e acabado tomando como receptáculo um pequeno bebê, que acabou sendo protegido por sua mãe mais tarde. Outro ponto importante é que essa seria também a explicação pro Asta não ter nascido com magia nenhuma, graças a sua mãe ter mantido ele perto da tríade, depois escapado com ele levando junto um demônio. Porque aparentemente as pessoas da tríade realmente não têm uma magia própria, e sim sua magia demoníaca. Afinal, Dante não estranhou quando ele lutou com o Asta o fato daquele garoto não ter mana nenhuma. Ele simplesmente notou imediatamente que o Asta estava usando um poder demoníaco. E a mesma coisa aconteceu quando ele convocou o seu demônio. Ele disse que aquela magia que estava sendo usada era uma magia demoníaca fraca, possivelmente de um demônio que não tinha muito mana. O que isso faz a gente entender? Basicamente, todos os usuários de magias demoníacas, eles usam magias demoníacas diretamente e não suas próprias magias. Eles estariam utilizando as magias dos demônios que tem eles como receptáculo. Basicamente, a magia gravitacional era a magia do demônio do Dante, o que faz muito sentido. Afinal, quase todos os ataques daquele cara ele chama de ataques usando o rei dos demônios. Basicamente é assim. É a gravidade do rei dos demônios e tudo mais. Então sim, aquela magia gravitacional não pertence a Dante, pertence ao seu demônio. Então não dá pra saber se o Dante no passado tinha uma magia porque ele não nasceu com o seu demônio e depois essa magia foi embora pra ser ocupada por uma magia mais forte, uma magia demoníaca que iria corromper aquele cara. A mesma coisa então teria acontecido com Asta, mas ninguém sabia disso. Por quê? Porque ninguém conhecia alguém que possuísse poder demoníaco. É algo completamente novo e o seu primeiro ataque foi há 15 anos atrás, o seu primeiro ataque visível de grande porte foi no reino de Spades há 15 anos atrás. Então ninguém do reino de Clover sabia o que era um poder demoníaco e também não teria como saber que o Asta não tinha mana, porque ele tinha um poder de demônio corrompendo ele desde que nasceu. Aquele demônio então por algum motivo ficaria adormecido por muito tempo, possivelmente porque o Asta era um receptáculo fraco. E então eu tenho um outro ponto que se direciona a isso. A primeira memória ruim do Asta teria sido o primeiro despertar daquele demônio, então isso estaria completamente ligado à mãe dele. O Asta possivelmente ficou com raiva, chorou, ainda sendo um bebezinho, porque ele viu sua mãe sendo atacada. Ele estava acostumado com a sua mãe e obviamente não estava mais sendo acostumado com nenhuma outra pessoa. Então ver ela ferida, ver ela mal, com certeza faria aquele garotinho chorar, e seria esse o primeiro despertar daquele demônio. Por isso as memórias do Asta sobre a mãe dele se manteriam tão vívidas, porque seria a primeira vez que ele invocou aquele demônio. Eu acredito que seja algo assim, porque se a gente parar pra pensar, esse demônio ficaria adormecido pelo resto da vida do Asta, por vários e vários anos. Isso porque o garoto nunca se deixava ficar com raiva. Ele sempre levantava a cabeça mesmo não tendo magia e dizia que ele ia lutar por si só e ia conseguir conquistar tudo. Asta nunca desistia, ele nunca baixava sua cabeça, ele nunca chorava pelo que ele não conseguia. O garoto tava sempre ali, tentando e tentando e tentando. O Asta então nunca ficava furioso e ele mesmo disse que ele não queria isso pra si. E por isso ele nunca ficou furioso, até que ele viu o Yuno quase morrendo. Quando tentaram roubar o Grimório do Yuno, o Asta presenciou aquilo e ele também presenciou o fato de que não era forte o suficiente pra salvar o seu irmão naquele momento. O Asta não ligou de estar sem Grimório, de não ter sido escolhido ou qualquer coisa assim, porque ele sabia que poderia se esforçar de novo, tentar mais e um dia receber. Mas naquele ponto foi tudo diferente. Ele ficou com raiva, ficou furioso, porque ele sabia que se ele não conseguisse salvar o Yuno agora, poderia ser tarde demais, o garoto poderia
poderia perder o seu Grimório pra sempre e quem sabe perder sua própria vida por causa disso. Então Asta naquele momento teria entrado num ponto ápice de fúria e foi ali que o seu demônio despertou. E eu acredito que foi ali que o demônio que estava dentro do garoto desde que ele nasceu, que se adormeceu por causa da bondade do Asta, acordou. E depois o resto da história a gente já sabe. E agora a gente vai falar sobre uma teoria de vocês que, bem, está aparecendo frequentemente aqui no canal agora que aquela pessoa encapuzada apareceu em Black Clover. Realmente é um membro completamente desconhecido dos touros, alguém completamente misterioso e que possui uma magia de sombras. Então quem sabe a ligação da mãe do Asta com a Tríade, a ligação do Asta mesmo com a Tríade desde o início que eu comentei que pode ter acontecido, foi do fato deles terem ido atrás da magia da mãe do Asta, achando que a magia de sombras era capaz de abrir o portal, que era uma magia parecida com a do Yami. Porque a magia de escuridão e a magia de sombras poderia realmente ter algum atributo bem parecido. E então é claro que o Dante atacaria sim a mãe do Asta tentando conseguir aquele poder para abrir o portal. E aí faria sentido ela ter ido pra Clover, deixado o filho ali e procurado algum grupo pra se juntar e também saber mais sobre a Tríade, pra conseguir dar as informações que ela conseguiu, que ela acabou vivenciando, e depois disso ser mandada pra uma missão pra investigar melhor aquele lugar, porque ela conheceria mais sobre Spades, ela conheceria mais sobre a Tríade e seria assim a espiã perfeita. Então sim, eu não descarto completamente a possibilidade da mãe do Asta ser membro fundador dos Touros Negros e fazer parte do esquadrão desde o início. Mesmo assim, eu acho que é um pouco difícil de acontecer, mas vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas informações novas e tudo mais. Também da ligação das datas e dessa possível ligação da mãe do Asta com os touros, porque sim, a gente sabe que ela foi pra Clover há 15 anos atrás, mas a gente não sabe o que aconteceu depois disso, o que ela fez depois que chegou naquele reino. Comenta aí embaixo tudo o que vocês acham, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!